E aí pessoal, tudo bom? Vocês estão vendo que eu estou com uma câmera aqui e também tem essa outra câmera aqui. A ideia desse vídeo é justamente mostrar um pouquinho de como é o desenvolvimento de joias na prática de verdade. Porque eu vejo que muita gente não entendeu ainda como é que funciona dentro de um varejo, dentro de uma fábrica, a quantidade de desenhos que a gente precisa fazer até aprovar uma coleção, até aprovar a primeira peça, até estudar as variantes de cor, de peso, de custos. Eu acredito que é melhor mostrar isso do que somente falar. Então, eu trouxe aqui diversos desenhos, tá? Diversos desenhos das mesmas coleções, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então eu vou tentar variar entre as duas câmeras, elas estão setadas exatamente do jeito que eu consegui setar, tá? As iluminações eu sei que não estão boas, mas enfim, serve como um exercício aqui para o canal. Esse vídeo está sendo bastante um improviso, tá? Mas acho que é um vídeo que vai colaborar com muita gente, então eu queria fazer esse registro quanto antes. Feita essa primeira apresentação, eu já vou ligar agora a câmera e a gente vai ver junto, simultaneamente, tudo acontecendo, ok? Bom, câmera ligada, eu vou agora para cá e a gente vai conversando aqui quando der. Pessoal, o que vocês vão ver aqui não necessariamente virou o produto, tá? E é isso exatamente que eu quero mostrar para vocês, o quanto de desenho a gente tem que fazer até chegar no resultado que vai para frente e às vezes nem vai para frente. Então, eu não tenho tantos registros assim da minha história, mas aqui é uma coleçãozinha de prata com ródio negro e pedra colorida. Então, foca aqui. Aê! Onde eu fiz vários estudos, tamanho da cabeça, tamanho do movimento, né, da parte de baixo do brinco, se é mais fechado, mais aberto, se tem 3 pedras, se não tem. Aqui a posição da pedra de baixo, aqui em cima da pedra, que já está no meio, gota, oval, e enfim, tá? Aqui com uma pedrinha articulando, etc. A gente já vai começando a pensar e entender a coleção. Aqui, como eu falei, são desenhos reais, tá? Durante o meu projeto dentro de uma das empresas que eu passei. Então tem anotações, tem tudo aqui acontecendo. Então aqui tinha uma pedra, riscaram, pediram 100, e aí a gente começou a estudar e levar, por exemplo, pensar numa peça mais baratinha, aqui com mais pedrinhas, aqui bem mais fechado, né, o anel, aqui também um pingente bem mais fechado, aqui uma gargantilhazinha mais aberta, tá? O brinco mais redondo, o menorzinho, aqui é um cuffzinho que entra por trás da orelha, enfim, são estudos, né? Aqui o estudo para brinco longo, então vocês vão vendo como são desenhos diferentes uns dos outros, mas mantendo a mesma língua, a mesma linguagem, aliás, para que tudo combine com tudo. Então se esse anel for aprovado, esse brinco também poderia ser, esse brinco também poderia ser, né? E aí a gente poderia vir para esse pingente maior, assim como esse menorzinho aqui também. Então, assim, é importante a gente estudar muito antes de apresentar os desenhos que a gente realmente acredita para levar para frente, tá? Então, isso aqui foi tudo de uma mesma coleção. Essa coleção eu nem tenho certeza se ela foi produzida ou não, tá? Mas, enfim, é um pouco do que eu tenho aqui. Eu reuni o que eu tenho aqui, tá, galera? Aqui, para vocês entenderem um pouquinho de como eu faço o desenho também, eu faço as linhas no Rhino, em escala real, tá? Aliás, gente, vamos bater o martelo em uma coisa. O designer de joias, ele precisa desenhar em escala real, tá? Pelo amor de Deus, escala real, tá? Senão a gente não tem ideia de quantas pedras realmente cabem no desenho, qual o custo aproximado que ficaria. A hora que você leva isso para o 3D ou então para a produção manual, a peça não vai conversar com o desenho original, tá? Então desenha sempre em escala, pelo amor de Deus. Enfim, aqui alguns estudos de cor, de brincos mais longos, brincos menores, né? Aqui já pensando no brinco mais longo, junto com uma gargantilha longa. Aqui uns anéis maiores, mais pesados, uns anéis menorzinhos, brincos também, para a gente seguir aqui a mesma coleção. Então aqui, ó, eu já estou trazendo duas opções, uma menorzinha, outra maiorzinha, que o que impacta aqui não é o visual somente, é o custo, é a quantidade de pedras que a gente vai precisar. Cabe isso no meu briefing ou não? Então, através desses estudos, eu vou levar isso para o briefing antes de levar para o meu gerente, antes de levar para frente, tá? Então aqui provavelmente eu já tinha chego em um tamanho mais legal, em relação a custos, em relação à quantidade de pedras, e fui estudando elementos na parte de baixo, porque eu gostei muito dessa parte de cima, desse elemento que fica no lóbulo. Então pode ver que ele é o mesmo, na cor azul, porque a gente já tinha definido isso no briefing, que seria pedra azul, e fui para frente com isso. Aqui opções de brinco longo, e aí tirando
algumas gemas e colocando diamantinhos cravados. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Essa câmera não está ajudando. Daí qualquer coisa eu dou zoom aí na edição. Mas enfim, então a gente começa a trazer elementos diferentes para estudar estéticas diferentes e também custos diferentes, né, e ver o que se adapta mais, o que se adequa ao nosso briefing, adequa ao nosso cliente final. Então aqui, mais uma coleção, e essa aqui tem um bônus, tá? Vamos lá. Começou com uma linha mais chapada, tá vendo? E mesclada entre ouro, fios de ouro, né, quadradinhos e fitas de diamante. Ainda seguindo a mesma linha, mas aí a gente começou a dar mais movimento, não era tão geométrico, uma coisa entrelaçada, aqui uma coisinha mais orgânica que surgiu. Tá vendo? Tem coisas que nem fazem muito sentido, brigam com outras coisas, né? Não faz muito sentido mesmo dentro do briefing, mas é legal que a gente comece a explorar e entender o que cabe ou não dentro do briefing, o que agrada ou não a empresa que a gente está trabalhando. E aqui foi quando o caminho começou a ser traçado. Aqui foi, né, começou naquela coisa mais chapada, que começou a andar para esse caminho aqui, o pessoal começou a gostar mais, fomos estudando, depois a gente decidiu sair do chapado, ir para uma coisa mais abaulada, uma coisa com mais volume, então começa fino e alarga no centro, mesma coisa para os brincos. Isso aqui é muito feio, gente, pelo amor de Deus, não sei nem por que eu fiz. Esse brinco aqui é um brinquinho menorzinho para lóbulo, esse aqui já pega e encaixa atrás da orelha, né, um cuffzinho, enfim, tem já alguns caminhos aqui. Aqui mais algumas opções de brinco para esse mesmo conjuntinho. Então a ideia desse vídeo é justamente mostrar como é que é o desenvolvimento. Então, feito tudo isso, né, tendo trazido todos esses estudos, eu comecei a recortar. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Espero que esteja focado. E trazer também uns recortes daqueles desenhos que eu fiz à mão. Pintei tudo certinho. Apliquei um durex aqui mais largo para a gente trazer volumetria para a peça, né, e estrutura. Então a gente já consegue vestir a peça. Então, gente, não tem impressora 3D, não sabe mexer em 3D? Imprime, recorta, põe no dedo, põe na orelha. E começa a ver a peça sair do papel. Né, começa a ver ela já em 3D. Acho que é muito legal isso, é importante que a gente tenha esse tipo de estudo, para não ficar só no desenho, só no Photoshop, no Illustrator, no Corel, enfim, no Rhino, tá? Faz esse tipo de trabalho. E eu tenho também uma resina que a gente tirou para começar a entender como é que era essa peça, tá? Enfim, um pouquinho dos bastidores dessa coleção. Deixa eu tirar um pouco de zoom, já tá no mínimo. Enfim, só de curiosidade para vocês. Aqui foi uma coleção que eu acho que nem foi para frente, não me lembro agora, mas vocês já viram alguns desenhos desses lá na minha página do Instagram. E é uma coleção que a gente queria usar pedras maiores, e por ser pedra maior a gente tinha a questão do custo e peso impactando demais. Então o quartzo negro foi uma opção, uma sugestão que eu dei para essa coleção. Aí eu quis esboçar com Topázio Sky. Aqui já é um desenho mais geométrico, aliás, todos eles são geométricos, mas um pouquinho mais ousado, com uma pedra octagonal, né? É isso, hexagonal. E aí ela fugiu muito, porque o custo dela ser lapidada especialmente para mim seria muito custoso, né, para a empresa. Aqui também trabalhando alguns outros desenhos bem diferentes uns dos outros, realmente bem um brainstorm de desenho. Aí um brinco mais longo, um brinco articulado para ter movimento, pingentes mais básicos. Alguém está querendo falar comigo? Enfim, esse vídeo não vai ter corte provavelmente, então vamos nessa. Aqui a coleção começou a ganhar corpo, começou a ter um caminho já definido. Então a gente definiu os tamanhos das pedras, que a gente ia trabalhar com uma pedra esverdeada, provavelmente era prazolita que a gente estava pensando, não me recordo, com quartzo transparente, pelos custos, tá? Ou então talvez um fumê, a gente estava estudando as possibilidades ainda, mas aqui eu já tenho um desenho bem encaminhado de como seria uma pulseirinha, o brinco básico, um brinco médio, um brinco longo. Alguém realmente está querendo mandar mensagem aqui, deixa eu tirar daqui. Enfim,
Só para vocês terem uma ideia de como funciona, aqui o brinco longo já estava praticamente resolvido, talvez essa haste fosse menor para ter menos pedra, aqui riscaram a cabeça porque pensaram em fazer ele longo, a gargantilha com alguns elementos pendurados, articulados, outros com um pingente médio e grande, mesma coisa aqui, né? Então aqui uns desenhos de anel com mais pedras, né? Só que pedras menores, para ter um custo mais atraente. Aqui com mais diamantes e a pedra só centralizada. Enfim, a gente começa a ver como que a coleção agiria dentro da empresa. As possibilidades de estética, as possibilidades de produção já são pensadas também. E inclusive os custos e imaginar já vestindo numa modelo. Então a gente tem os 3 elementos, mais a pulseirinha, seria já o básico para uma foto legal, tá? Mais uma coleçãozinha aqui para vocês verem um pouquinho dos bastidores. Mais uma coleçãozinha, eu não tenho muito mais para mostrar. Essa é a penúltima, talvez seja a penúltima ou a antepenúltima. Vamos lá, que não vai ter edição esse vídeo. Primeira coisa, uma coleçãozinha básica como briefing, bem comercial, só de pedras aparecendo, e a gente ia brincar com cores, para usar talvez diamante brown, diamante negro, ou então espinélio com diamante branco. Então a gente estava bem aberto, pode ver que em alguns lugares eu deixo o ouro amarelo aparecer, em outro eu brinco com ródio apenas, brinco mais longo, brinco cuff, pingentinhos, né, aliás gargantilhas, que mais? Vamos ver. Olha cada coisa doida que saía, né? Então algumas gargantilhas duplas que eu estava pensando, ou então não separadas mesmo, anéis bem geométricos aqui com os elementos se encaixando no outro, né? Obviamente teriam que ter estruturas para segurar, um brinco tipo argola feito de elementos de V, aqui usando correntinha, enfim, né? Coisas que talvez nem funcionassem muito bem, mas como eu falei, é uma hora de experimentar, a gente vai desenhando, vai adequando, vai vendo o que agrada e vai caminhando. Aqui uma série de anéisinhos com essa mesma linguagem, que era o caminho que a gente tinha definido que a gente seguiria. Então, correntinha amarela, mas a gente trabalhando com ródios brancos e negros para dar contraste, dar volumetria para a peça, e a peça a coleção começou a sair. Essa daqui virou realidade, tá, gente? Depois eu pego o nome dela e coloco aqui. Talvez até algumas imagens do produto final. Mas, enfim, a gente começou a estudar essa questão de 3 cores, e funcionou muito bem, né? Nas amostras que a gente teve, ela performou muito bem. Aqui, além dos elementos de cores diferentes, eu também trouxe uma pedrinha central, né? Os diamantinhos um pouco maiores, ou então podia ser topázio, por conta do custo, mas a gente teria um elemento a mais ali funcionando. E aqui foram outros estudos, tá vendo? A quantidade de gargantilha que a gente desenha para selecionar 1, 2, para quem sabe ir por 3D, muito menos virar peça física, amostra mesmo. Aqui é um outro caminho de elementos, etc. Tá? Então, olha, uma coleção, a quantidade de desenhos que saiu, isso é só o que eu tenho aqui, tá? Muita coisa provavelmente ficou lá na empresa, discussões que a gente fez em anotações de caderno, ficaram lá, ou então tá perdido aqui no meu histórico. Enfim, aqui eu só tenho essa folha só, dessa coleçãozinha, que acabou sendo cancelada, mas assim, a ideia era sair de um brinco hexagonal para depois desenvolver o resto dos elementos. E aí eu fui estudando aqui possibilidades de encaixe, de articulação, diferenciação estética, né? Então eu nunca vi um hexágono assim desse jeito, mas surgiu a ideia, eu fiz, eu gostei muito, mas no final a gente não foi para frente, se eu não me engano até a gente ia caminhar com esse daqui, que é mais basiquinho, mas teria muito movimento na orelha, mas o pessoal acabou cancelando a coleção, acho que não ia ter muito apelo para o cliente deles. Uma coleçãozinha de pérola agora, com formas mais geométricas, mais básicas, e enfim, né? Tá vendo como só um briefing, só um input já traz uma série de possibilidades de desenho. Começou bem geométrico, a gente começou a ir para o lado mais curvo, mas tudo bem retinho ainda, segue geometria, segue geométrico, mas com os elementos um pouco mais fora do quadrado ali, que a gente estava indo, o quadrado losango. E aqui gargantilhas também, que eu trouxe para discussão na época. Então, assim, são peças muito diferentes uma das outras, mas que elas têm a mesma linguagem para a gente começar a conversar um elemento com o outro, tá? Esse daqui acabou virando depois uma outra história, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas surgiu desse mesmo briefing. Foi um caminho inicial, todo mundo gostou, mas não cabia muito no briefing, eles queriam mostrar mais metal,
e aí isso aqui foi para um outro caminho, virou um outro input, um outro briefing, e essa seguiu, tá? Virou realidade também. Bom, galera, eu não sei como é que ficou a gravação desse vídeo, tá? Eu ainda não assisti. Eu espero que tenha ficado bom, porque eu não quero regravar. Foram 15 minutos falando consecutivamente, e a ideia é deixar isso em tempo real para vocês, tá? Tudo que saiu ali, se não tiver nenhuma bobagem que eu tenha falado, provavelmente vai sem corte nenhum. Então, o que eu trouxe para vocês foram desenhos reais, de aprovações reais, tá? Dentro das empresas. Então, quando eu mostro isso para vocês, né, e tem marcações, são anotações da minha gerente, ou então da própria equipe de design, que apostava mais as fichas nesses modelos, ou então altera X coisa, diminui essa pedra, vamos chegar num custo tal. Então, nós designers temos que fazer esses estudos antes de chegar com um desenho para o 3D, tá? Eu vejo que muita gente traz o desenho de qualquer jeito, rabisca junto com o cliente, traz pra gente fazer o 3D, e não funciona assim o mundo, tá? Seria perfeito se fosse assim, né? A gente não teria que estudar e aprovar com o cliente, mas eu vejo que muitos designers acabam fugindo disso, tá? Pegam referências que já existem, mostra e faz alteração em cima da referência, ou então rabisca rapidinho e traz. Gente, pelo amor de Deus, se você é designer, se você quer ser chamado de designer, é parte do seu trabalho estudar, prever os custos, fazer uma ficha técnica, e só depois a gente vai para o 3D, só depois a gente vai estudar como é que ele vai sair do papel, as alterações que a gente precisa fazer para deixar ele viável na produção, se vai ganhar mais corpo, se ele vai mudar a curva, se ele vai ter mais espessura, são coisas que acontecem durante o processo, mas existe todo um trabalho inicial que é importante ser feito, tá bom? Então, se você é designer, se você tem sua empresa, se você quer produzir seus próprios desenhos, pelo amor de Deus, gaste energia e tempo nesse estudo. É fundamental para que a peça saia do jeito que você quer, do jeito que o seu cliente quer, tá bom? Seja para sua loja, seja um personalizado, esse passo inicial precisa ser muito bem dado, tá? Assim como o briefing, que é um outro tema que eu quero abordar aqui com mais cautela, quero montar uma aula mesmo sobre briefing. Se você quer essa aula, deixa aí nos comentários também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele praticamente não vai ter cortes, tá? Isso é demais, eu nunca tinha gravado um vídeo assim tão fácil, tão rápido, e com uma profundidade muito grande, tá? Espero que realmente isso atinja e chegue nos designers, tá? Mostrem esses vídeos se você trabalha com isso, mostre para o seu pai, para que ele saiba tudo o que você tem que fazer, mostre para o seu chefe tudo o que você precisa fazer, para o seu cliente como é trabalhoso para a gente chegar no desenho ideal até ter o produto na loja. Então, acho que é isso, gente. Falei muito rápido talvez, mas espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido visualizar também um pouquinho do meu processo produtivo, processo criativo, de como funciona tudo isso, tá bom? Esses estudos, eles são necessários, tá bom? É só isso que eu tinha de mensagem para deixar para vocês. Desenhem sempre em escala, mude a cor, altere formatos, faça tudo isso para que você tenha um produto ideal. Gostou desse tipo de vídeo? Deixa um like, eu tenho mais desenho que eu posso trazer para vocês também, contar um pouquinho mais de história sobre eles, tá? Porque eu não me aprofundei em nenhum deles, posso contar um pouquinho mais de cada um, fazer uma série aqui de vídeos desse tipo. Enfim, é só uma mensagem que eu precisava deixar o quanto antes aqui no YouTube, para que vocês se motivem a fazer esse estudo. Isso é delicioso. Enfim, gente, acho que eu já falei demais. Esse vídeo não teve roteiro, então foi tudo no improviso. Se saiu alguma coisa que eu não podia falar, foi mal. Mas isso, falei de coração, para você que está iniciando na carreira, que você inicie de maneira correta. Tá? Esses desenhos iniciais, eles são fundamentais para que a gente tenha um modelo 3D perfeito e depois um produto perfeito, tá bom? Ninguém tira da cabeça um projeto do zero só com algumas linhas básicas no improviso, no ar, sem proporção correta, sem escala correta. Então é isso, a mensagem está dada, espero que vocês apliquem. Tá? Se você está começando, comece da maneira certa. É dessa maneira que a gente tem que começar, tá bom? Leve isso aí para os seus professores de faculdade, leve isso para os seus colegas de trabalho. Espero que tenha ajudado muita gente a entender um pouco mais de como é o nosso trabalho, como é o nosso dia a dia dentro de uma empresa, produzindo desenhos, criando desenhos para que eles produzam. Beleza? Galera, deixem um like, deixem comentários. Querem mais vídeos que nem esse? Deixem aí escrito, porque vocês não estão comentando, então eu não sei qual o feedback de vocês. E eu tô gravando no impulso aqui, beleza? Espero vocês em breve, até no próximo vídeo. Vou editar isso aqui correndo e colocar na net para que isso vá o quanto antes pro YouTube, beleza? Galera, fui, abraço, tchau!